1 João, capítulo 3, verso de número 4. O apóstolo escreveu: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o pecado é iniquidade. E a palavra de Deus nos fala que devemos andar na presença de Deus sem vivermos uma vida de iniquidade, porque é possível estar na presença de Deus praticando o pecado. Disse Deus a Abraão, lá no livro de Gênesis, o Senhor disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, porque é possível andar na presença de Deus em iniquidade, em pecado. E sobre estes Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 23, Jesus disse: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele está falando de pessoas que estavam na presença de Deus, porque no verso anterior ele disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus está falando de pessoas que estavam na sua presença, mas andavam em iniquidade. Por isso disse Deus a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus estava dizendo: não ande na minha presença em iniquidade, porque você terá problemas lá na frente. Por isso, nós que estamos na presença de Deus, temos que nos policiar. Temos que fazer uma escolha todos os dias. Que escolha é essa? A escolha de nos conservarmos. Isso mesmo. Olha só o que diz aqui, olha ainda em 1 João, capítulo 3. Olha só o que escreveu o apóstolo lá no verso de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, olha, é uma escolha que a pessoa faz de viver na prática do pecado ou não. Porque aquele que é nascido de Deus, olha, a sua semente permanece nele, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós devemos fazer uma escolha, vivermos na prática do pecado ou vivermos outras práticas. A prática da oração, a prática da leitura da palavra de Deus, a prática da adoração, a prática do amor, a prática da obediência para a santificação ou a prática do pecado. Somos nós quem fazemos essa escolha, e aquele que é nascido de Deus, ele escolhe viver na prática de uma vida de santificação e não na prática do pecado. Então ele vai procurar praticar a oração, o amor, né, a caridade, a obediência, o serviço a Deus, a leitura e meditação da palavra de Deus são práticas que nós escolhemos. Percebe? Isto é um ato consciente. Ainda sobre isso, Jesus, lá em Apocalipse 22:14, diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, olha aqui mais uma vez essa condição, esse ato voluntário que parte de nós. Qual ato? De lavar as nossas vestiduras. Então, somos nós quem temos que tomar essa atitude de escolher práticas que não sejam do pecado e lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pela fé no sacrifício de Jesus, eu tenho que tomar essa atitude. Porque, olha, ainda sobre isso, João também escreveu. Olha só, ainda aqui, olha, a primeira carta de João, lá agora no capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Então, olha só, aquele que nasceu agora de Deus,
ele vai conservar-se a si mesmo. Entende? É um ato consciente e voluntário da minha parte. Eu tenho que tomar a atitude de me conservar. Olha, ele vai conservar-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabe por que tem muitas pessoas que estão na presença de Deus e o diabo está fazendo arruaça na vida deles? Porque eles estão na presença de Deus, vivendo em iniquidade. Eles não estão conservando-se a si mesmo. Eles estão vivendo na prática do pecado, na presença de Deus. E muitos estão confusos, não entendem e até começam a dar poder ao diabo, porque eles não acreditam que por estarem na presença de Deus seja possível o mal estar agindo na vida deles, mas está. Porque se estiverem na presença de Deus, na prática do pecado, vivendo em iniquidade, eles estão abrindo a porta para o diabo. E olha só, aqueles que estão conservando-se a si mesmo, o maligno não lhes toca. Isso é muito sério, isso é muito interessante. Você precisa ter esse discernimento na sua vida e também quando você observar a igreja do Senhor, há muitas coisas acontecendo, muitos escândalos, muita apostasia nesses dias no meio do povo de Deus, porque as pessoas estão na presença de Deus e insistem em andar em iniquidade. E o que nós lemos lá no início, que a iniquidade é pecado. Todo pecado é iniquidade. Então, lá em Mateus 7, 23, Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado, que insistem em viver nessas práticas pecaminosas. Então, olha, isso é muito sério, porque sabemos, disse João, que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Então nós temos que fazer uma escolha diária de lavar as nossas vestes, conservarmos a nós mesmos e vivermos nas práticas que louvam a Deus e não na prática do pecado. Ainda sobre isso, olha o que escreveu Paulo, agora Paulo, escreveu ao jovem pastor: olha, pastor, você que está me ouvindo, olha o que Paulo escreveu a nós pastores. Ele disse a Timóteo, olha, de sorte, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, olha que interessante, se alguém se purificar destas coisas. Olha que interessante, é o ato da pessoa buscar se purificar. Então ela dá esse passo. Quem vai purificar ela é Jesus, é o sangue de Jesus. Quem vai santificar ela é Deus. Mas entende? O passo que a pessoa dá, a escolha parte dele. Eu escolho me purificar destas coisas. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Sabe por que muitos querem ser usados por Deus e não estão sendo? Porque estão falhando aqui, olha. Não estão se purificando das coisas que estão aí neste mundo. Hoje muitas pessoas já acham normal misturar o santo com o profano. As pessoas já acham isso normal, né? Não tem problema, não tem nada a ver. E nesse nada a ver, elas estão vivendo uma vida sem o poder de Deus, porque não são vasos para a honra, santificados e idôneos para o uso do Senhor. E temos visto muitos escândalos, principalmente, né, até mesmo dos jovens, não só de jovens, mas pessoas mais velhas também nesses últimos dias, porque, olha, o mal está aí fora, vindo com tudo, mas aquele que conhece a palavra de Deus, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Como purificará o jovem? Então, olha, o jovem vai escolher se purificar. O adulto, o idoso, a criança, a partir do momento que a pessoa tem consciência disso, ela vai procurar fazer escolhas. Ela não vai cair naquele erro teológico que Satanás planta na mente de muitas pessoas, que eu sou salvo pela graça, então eu não preciso me preocupar em me purificar, eu não preciso me preocupar em me conservar, eu não preciso me preocupar em lavar as minhas vestes. Meu Deus, para estes, Paulo
já os exorta lá em Romanos. Vamos, usar da graça para dar ocasião ao pecado? De maneira alguma. Tem pessoas usando da graça para dar ocasião ao pecado. Estão caindo em um grande erro teológico. E olha, Satanás é um grande teólogo. Cuidado! Não absorva tudo sem procurar entender todo o conceito da graça de Deus e também da santificação, porque a palavra de Deus diz que temos que conservar. Olha, não é Deus, é eu, parte de mim. Quando parte de mim buscar me purificar e me conservar, aí virá dele o poder, virá dele o sangue para me lavar, virá dele, a palavra de santificação, porque a palavra de Deus diz que parte de Jesus essa santidade. A santidade não vem de mim, eu não produzo a santidade vem de Deus. Mas eu escolho a santidade de Deus quando eu me purifico, eu escolho a santidade de Deus quando eu conservo a mim mesmo, quando eu faço escolhas conscientes de viver uma vida separada do pecado e das práticas pecaminosas que estão aí no mundo. Você consegue entender isso? E a graça de Deus está nisso tudo, porque parte de você é como a salvação. Jesus te chama, você tem que aceitar o chamado dele, entende? É profundo esses conceitos, mas quando você compreende isso, há uma virada de chave poderosa na sua vida para vencer o pecado, para vencer muitas pedras de tropeço do seu caminho. Porque, olha, tenha consciência disso. Se alguém se purificar, disse Paulo a Timóteo, escreveu João, não vive na prática do pecado, então existem outras práticas, São escolhas que as pessoas fazem conscientemente. Jesus falou aqueles que lavam, Então, é algo que parte do homem e Deus é quem realiza. Mas se o homem não tomar essas atitudes em direção a Deus, como ele será santificado por Deus? Como ele será salvo? Como ele será lavado? Não haverá o efeito da cruz sobre a vida da pessoa, da plenitude, daquela oração sacerdotal de Jesus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Olha, Jesus lá em João 17 diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como o Pai vai santificar-me na verdade se eu não for até a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Ele é o verbo que se fez carne, a palavra de Deus é a verdade. Se eu não tomar a atitude de ir até Jesus, de me voltar para a palavra de Deus, como Deus vai me santificar na verdade? Olha a oração sacerdotal de Jesus, entenda isso. Entende? Então parte de mim uma atitude. Que a partir desse vídeo você faça escolhas conscientes de viver uma vida separada para o Senhor. Não é uma vida religiosa, porque o religioso, muitas das vezes, ele tem a aparência de piedade, mas ele nega a eficácia dela. Está na Bíblia, fala dessas pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Então, o religioso, ele tem a aparência, mas ele vive em iniquidade. Ele vive, Ele não vive mesmo a palavra de Deus de forma pura. Muitos estão vivendo uma aparência, e aí esses mesmos são os que vão escandalizar, são os que vão se desviar, vão apostatar, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entende? Porque esses já estavam, vivendo uma vida religiosa, de aparência, mas vivendo em pecado. E aí chega uma hora, ninguém cai da noite para o dia, É um processo. E aí naquele dia será pior, porque Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que andaram na minha presença, ok, vocês usaram o meu nome, realizaram grandes prodígios e maravilhas, mas insistiram em viver uma vida de pecado. Então, olha, isso é muito sério. Para encerrar este vídeo, lá em Romanos, Paulo fala muito sobre isso, Romanos 6, fala muito sobre isso, olha. Verso 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado está reinando em alguma área da sua vida? A pornografia, a prostituição, a masturbação, o adultério, a mentira, a corrupção, né? Tantas outras práticas pecaminosas. Tem alguma dessas práticas reinando na sua vida? Pois é, não deixe reinar. Portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você prestou atenção nessa palavra? Apresenteis os vossos corpos. Quem que apresenta? Você. Então é você quem tem que escolher apresentar o seu corpo para Deus ou para o pecado. Se você está apresentando demais o teu corpo apenas às coisas desse mundo, então o mundo está reinando na sua vida. Você está na igreja, mas o mundo está reinando na sua vida. Porque o seu corpo só tem acesso às coisas dessa vida. Você está conduzindo o seu corpo, mas 90% da sua vida é conduzida às coisas desse mundo. E se sobrar tempo para Deus, quem está reinando na sua vida? Não é Jesus. Definitivamente não é. Pode estar no altar, mas isso não manda nada. Entende? No mundo espiritual não tem efeito algum. Porque, olha, a diferença está aqui. Você tem apresentado o seu corpo a Deus ou ao pecado? É você quem apresenta. É você quem diz, olha, está aqui o meu corpo. Quando você diz, né, para o diabo e para o mundo, está aqui o meu corpo, olha, eu estou fazendo o que vocês gostam. E você também apresenta o seu corpo para Deus. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então eu tenho que apresentar, tenho que ir, eu tenho que me purificar. Parte de mim essa atitude. Ah, então você é salvo pelas obras? Claro que não. Você é salvo pela obra de Jesus, mas você está entendendo o princípio de que parte de você é a decisão para que o efeito da graça, para que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Se você entender esse princípio, meu irmão, leia e releia Romanos, leia e releia as cartas de Paulo, vá lá em 1 João e saboreie aquilo e você vai entender. Ah, é Apocalipse, tá? Apocalipse, você vai ver esses princípios.